Olá, sou a professora Carisa. Sejam bem-vindos à disciplina de Planejamento Ambiental do curso CST em Gestão Ambiental do IFRN, Campus Mossoró. A videoaula de hoje é a nossa primeira videoaula da disciplina. É sobre a síntese histórica do planejamento urbano. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco da história da cidade, desde o período pré-histórico, passando pela antiguidade, pela idade moderna, até chegar à contemporaneidade. E a gente vai observar a questão ambiental no decorrer dessa história, porque a construção da cidade, ela passa por vários períodos, por vários valores, e a gente vai ver onde é que está a questão ambiental da idade primitiva até os dias atuais. Olá, vamos iniciar agora a nossa síntese histórica, uma breve retrospectiva sobre as cidades. Na pré-história, temos apenas aldeias nômades, até que surgem as cidades como assentamento humano capaz de promover a construção planejada, capaz de promover atividades urbanas específicas, capaz de promover uma nova dinâmica à vida das pessoas. Temos como exemplo aí a cidade de Jericó, na Palestina, que é considerada por muitos estudiosos a mais antiga do mundo há 8.000 anos atrás. Temos aí a cidade grega, a civilização micênica, que em 1450 anos antes de Cristo produziu cidades muradas, labirintos de becos sem drenagem e nem esgoto canalizado, rua com abolamento invertido servindo de canal de esgoto. Temos as cidades cretenses, ruas em curva de nível, estreitas pavimentadas, dotadas de rede de água e esgoto. Atenas, um grande exemplo estudado até hoje, que dividiu rigorosamente os seus espaços em Ágora, que era a praça do mercado, o espaço político, a Acrópole, que era o castelo do rei, e na nobreza. Aí essa fotografia é a fotografia da Acrópole aqui embaixo. Então a gente tinha também o Aerópago, que é a montanha onde se reuniu o concílio. Ainda na Grécia se destacou também Hipódromos de Mileto. Mileto era uma cidade que foi produzida utilizando o sistema xadrez. Hipódromos era um dos primeiros urbanistas conhecidos, que era considerado o pai do sistema xadrez. O que era o sistema xadrez? Essa orientação e dimensionamento das ruas segundo a intensidade do uso, ou seja, a planta da cidade ela foi toda quadriculada, colocada em xadrez, tinha os quarteirões e os lotes, como a gente vê na configuração urbana até os dias atuais. Hipódamos planejou com seus discípulos várias cidades, como Pérgamo, Alexandria, Mileto, entre outras. A cidade romana, ainda na antiguidade, foi fundada em aproximadamente 750 anos antes de Cristo. No século IV, tinha 1 milhão de habitantes, 19 aquedutos, esgotamento e ruas pavimentadas, prédios de apartamentos, alguns com 8 andares, vias principais com colunatas, arcos e monumentos. No século XVII, foi construída a Praça de São Pedro, lá em Bernini, um grande abraço urbano da Igreja Mãe. Então, essas referências aí foram referências de uma cidade que marcaram a época na antiguidade, tá certo? Em planejamento, em gestão urbana, em aglomeração de pessoas, a alta densidade de pessoas na cidade. Era uma cidade muito similar à que temos na contemporaneidade, não só na sua estrutura física, mas também em seus problemas. A cidade medieval, vindo agora para a Idade Média. Temos castelos e catedrais muradas, no seu entorno cresceram os burgos, pequenas cidades comerciais. Nesse período, os burgos eram sinônimos de desurbanização, e isso foi do século V até o século IX. As cidades pararam de se desenvolver no ritmo que vinham na antiguidade e passaram a ser muradas devido a questões políticos, religiosas, muitas guerras, inquisição, cruzadas. Nesse período, as cidades tiveram que se proteger com essas muradas e assumir outra configuração urbana, que alguns especialistas chamam de desurbanização. Aí chegamos na Idade Moderna. Temos a cidade clássica, que ela abrange os períodos do Renascimento ao Barroco, períodos clássicos, culturais, políticos, que eram denominados dessa forma.
ela representou o retorno ao planejamento grego antigo, trouxe jardins em amplas praças com desenhos geométricos, trouxe também esses telhados que estão vendo na figura, o telhado de telha capicanal que a gente costuma usar no Brasil até hoje, a igreja com suas cúpulas, suas abóbadas, enfim, até que a indústria assume o seu papel. Essa cidade cresce tanto, fica tão comercial, há tanto capital investido, até que surge a industrialização na Europa. Até que chega a cidade industrial. A Revolução Industrial, para quem não lembra, ocorreu de 1760 a 1830, a sua primeira fase. Houve uma grande explosão urbana nas cidades europeias, principalmente em Londres, na Inglaterra, e em Paris, na França. Os problemas urbanos se agravam, insalubridade, peste, poluição, pouca permeabilidade do traçado urbano, entre outros problemas. Surge daí o urbanismo, a ciência da cidade. Na segunda metade do século XIX, surge o urbanismo moderno como ciência e uma teoria da cidade, distinguindo-se das artes urbanas anteriores pelo seu caráter reflexivo e crítico e pela sua pretensão científica. O termo urbanismo passou a englobar uma grande parte do que diz respeito às cidades, obras públicas, morfologia urbana, planos urbanos, práticas sociais e pensamento urbano, legislação e direito relativo à cidade. Então vamos olhar agora como foi as primeiras experiências do urbanismo no mundo. Começando aqui pelos Estados Unidos, houve a pioneira cidade linear, dos arquitetos Soria e Mata. Esse projeto não foi bem aceito e tornou-se depois a cidade linear industrial presente nos planos de Corbusier. Ele não foi bem aceito na época da criação. Uma cidade que se desenvolvia ao longo de uma importante BR, uma importante via de comunicação de circulação de pessoas e mercadorias em seus países. Então, a ideia de Soria e Mata era construir uma cidade ao longo dessas vias importantes. No início, não foi bem aceito, mas depois tornou-se uma referência com a produção maciça de cidades nesse modelo nos Estados Unidos, como Las Vegas, entre outras. Então, surge o urbanismo na Europa. Temos como referência a cidade Jardim de Ebenezer Howard. Howard observou as péssimas condições de vida da cidade liberal, a cidade industrial. Em livro publicado originalmente em 1898, Tomorrow apresentou um breve diagnóstico sobre a superpopulação das cidades e suas consequências, segundo ele, causada pela migração do campo para a cidade. Propôs uma alternativa aos problemas urbanos e rurais que então se apresentavam nesse momento. Observem aqui as figuras. A gente tem esse sistema radial com a cidade central aqui no meio, né, que ramifica radialmente para núcleos periféricos. Então a gente tem aqui, essas vias aqui são eixos, estradas principais, autopistas, e essas aqui que são em curva radiais são as secundárias que interligam as áreas, certo? Então, a gente tem aqui a planta geral do sistema da cidade Jardim, criada pelo arquiteto Ebenezer Howard. Uma cidade central conectada a 6 núcleos periféricos, tá certo? Então, aqui, esses núcleos periféricos são chamados de cidades-jardins. E esse modelo se tornou muito popular, muito usado na Europa até os dias atuais. Essa cidade ela trouxe um zoneamento muito rígido, uma área industrial, uma área residencial. Essa cidade ela trouxe um zoneamento muito rígido, uma área residencial, uma área industrial, centro comercial, cinturão verde e a proximidade de outros centros, cidades e vilarejos. Então, a gente tem aqui a primeira cidade planejada nesse modelo, que é a cidade Jardim de Letchworth, 1904. Tá? Aqui outra imagem dessa cidade Jardim, um trecho da primeira rodovia. Então, essa é uma paisagem que é muito comum nas cidades europeias atualmente. E também esse modelo chegou também para os Estados Unidos por influência da colonização europeia. Surge o urbanismo na Ásia. Trouxe aqui a experiência de Chandigarh, que é a capital
dos estados de Punjab e Haryana, na Índia. O arquiteto foi Le Corbusier. Era uma cidade separada por funções no projeto. A função de morar, a função de trabalhar, a função de circular e de descansar. Tinha 3 milhões de habitantes em 1922. Le Corbusier fez uma terraplanagem, uma substituição de toda a estrutura da cidade nessa região central, implantando um projeto com 24 arranha-céus centrais de 60 andares dedicados aos negócios. Os trabalhadores tiveram suas residências passadas para a cidade de Jardins, rodeando o centro, e a indústria ficou localizada na periferia. Foi um projeto que serviu de modelo para muitos outros projetos no mundo inteiro durante muitas décadas, o modelo corbusiano de projetar. Aqui são fotos de Chandigarh, tá certo? Você tem aqui prédios do Ministério, prédios prédios institucionais que são utilizados pelo sistema presidencial de lá, certo? Você tem as praças, os espaços abertos, públicos, você tem os monumentos, você tem eixos monumentais. Então, olha a semelhança com a nossa Brasília aqui no Brasil. Ou seja, é um modelo que ele foi muito difundido na época, o modelo do Chandigarh. Também chegou aqui no Brasil, para a nossa capital, Brasília. Surge o urbanismo na América do Norte. Também nos Estados Unidos a gente vai ter os subúrbios, as cidades periféricas residenciais. Surgem grandes cidades com uma densidade relativamente baixa, que se estendem em áreas metropolitanas imensas, como Los Angeles, Dallas, San Diego, Orlando, e o centro dessas cidades, chamado Downtown, ficava ao alcance da população de baixa renda. O transporte interurbano se faz principalmente por carro. Os arquitetos desse projeto aí, que é o projeto de Washington, foram Daniel Burnham e Charles Muckman, e o concebedor do Central Park, Frederick Law Olmsted. Então, a gente tem aqui uma imagem de Washington Central Mall, que é o coração desse projeto, feito em 1901, e temos aqui a planta geral de Washington, como ficou após o projeto de Burnham e Muckman. Trouxe também para vocês um outro exemplo norte-americano, a cidade de Chicago. O plano de Chicago de 1909 foi do arquiteto urbanista Daniel Burnham e é um dos mais notáveis documentos relativos à história do urbanismo. O ensaio é dividido em 3 partes principais. A primeira parte, Chicago, em 1939, trata do histórico e pesquisa do ambiente físico, social e cultural. A segunda parte, o Plano de Chicago, trata da produção do plano, como e como foi concebido. E a terceira parte, que é um documento de pós-ocupação, examina a história da pós-publicação do plano. Aqui nas figuras tem imagens do projeto do Plano de Chicago, criado em 1909. Vamos chegar agora no Brasil. Surge o urbanismo na América do Sul, caso Brasil. Temos São Paulo, que foi a primeira cidade cujo planejamento se destacou entre as demais. Expansão da produção cafeeira estava ocorrendo também em São Paulo. A implantação de uma rede ferroviária no estado de São Paulo, com havendo muitas migrações internas nesse estado e também vindo também do país, interior do Brasil para São Paulo, por outros motivos econômicos, sociais e tal. A substituição da mão de obra escrava pela assalariada trazia para o Brasil grandes fluxos de imigrantes provenientes dos países europeus e asiáticos, e em 1917 calcula-se que a população da cidade tem atingindo 500 mil habitantes, um volume dobrado em 1933. Essa era a situação de São Paulo no início do século, de grande atração, de grande desenvolvimento econômico e de grande população em pouco tempo, devido às migrações não só internas, como as migrações vindo de outras regiões também, por motivo dos ciclos econômicos de lá, do ciclo cafeeiro. E a gente tem esse projeto aí, uma planta da cidade de São Paulo, onde trabalha a remodelação urbanística naquele período, trazendo a cara que São Paulo tem hoje, já aqueles eixos monumentais, a grande Avenida Paulista foi produzida nesse período aí. E para concluir a nossa aula, a gente chega ao caso Brasília, a cidade brasileira totalmente planejada, que é a nossa capital,
que se enquadra nos padrões da arquitetura moderna corbusiana, do Le Corbusier, arquiteto. Esse plano piloto foi do urbanista Lúcio Costa. A cidade também foi separada em funções, que nem Chandigarh na Ásia, lembram? Lá na Índia, a função de morar, a função de trabalhar, de circular e descansar. Para tanto, existem as superquadras, unidade de 280 metros por 280 metros, e as unidades de vizinhança, que são equipamentos coletivos, cinema, clube, igreja e escola. Quais são os principais problemas? Periferia sem planejamento, dependência do automóvel particular, não autonomia das unidades de vizinhança e superquadras. Então, a gente teve um super projeto, uma super obra, feita pelo governo Juscelino Kubitschek nos anos 50, aqui no Brasil, mas ficamos hoje com uma cidade que também tem problemas, que são problemas que é comum a todas as cidades brasileiras, como as grandes migrações, o grande crescimento da periferia, uma periferia com grandes problemas urbanos como trânsito, poluição, enfim, muito algo que se pensar após o planejamento da cidade, que não pode ser apenas o desenho, mas tem que ser algo mais, tem que ser a compatibilização das atividades, a minimização dos conflitos humanos, urbanos e ambientais. Aqui tem várias imagens do plano piloto, essa aqui, né, o plano piloto de Brasília em vista aérea, essa aqui, o plano piloto de Brasília em desenho, em croquis, feito pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Aqui é superquadras, 308, 309, que é onde fica edificações, tá certo? Residenciais. E no mais, a gente tem que refletir, né? Os resultados obtidos pelo urbanismo nas últimas décadas são discutíveis. Muitas vezes as práticas urbanísticas são uma negação da cidade. Quanto ao espaço rural, ele é simplesmente abandonado no percurso natural de uma urbanização difusa. É preciso refletir novas formas de planejamento urbano, buscando incluir planejamento ambiental. Então, pessoal, vamos pensar que cidades podemos construir, que cidades, né, podemos pensar como profissionais de várias áreas, trabalhando juntos para essa cidade melhor. Historicamente, o homem tem se preocupado mais com as estruturas físicas do que com a preservação dos seus recursos. Então, vamos pensar como construir, como assentar as nossas populações, nossas famílias de uma forma sustentável, que é isso aí. Vamos incluir o planejamento ambiental no planejamento urbano. Tá aqui as referências bibliográficas, tá certo? Benévolo, Leonardo Benévolo, são 3 livros: A Arquitetura do Novo Milênio, A História da Cidade, História da Arquitetura Moderna, Yves Buan, com Arquitetura Contemporânea no Brasil, François Schweiger, falando sobre urbanismo, Willis Curtis, com Le Corbusier na Índia, Kenneth Frampton, Uma História Crítica da Arquitetura Moderna, Goitia, Breve História do Urbanismo, Lewis Mumford, Uma Cidade na História, Origem, Transformação e Perspectivas, e por fim, no site e no portal da ONU Mulheres, um pouco sobre parques urbanos no Brasil. Obrigada. Até a próxima aula.